Salve, rapaziada! Pedro Derungs aqui, gorila do TOEFL para atletas. E hoje no podcast, a gente vai estar trazendo um cara muito especial, que é o primeiro aluno aqui que passou pelo meu curso TOEFL para atletas e é o primeiro que eu trago aqui também, que já vai embarcar para os Estados Unidos. Então a gente está aqui com o Gabriel. Gabriel, se apresenta e fala um pouco de ti, quando é que tu está embarcando, para onde tu vai jogar e com o desenrolar da conversa eu vou fazendo outras perguntas aí. Beleza, bom dia Pedro, bom dia a todos aí. Acho que podcast não vai ter muito horário, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, cara, eu sou o Gabriel, eu sou aqui de Osório hoje, moro em Osório, litoral norte, mas estava estudando na UFPEL, fazendo engenharia, e meu interesse em fazer esse intercâmbio é primeiramente por conta do inglês, claro, pegar o inglês fluente, porque na minha área é importante, né? E agora, dia 21, então, eu estou embarcando com a ajuda do Pedro, nesses meses de estudos aí. E é isso, eu vou para Laurinburg, na Carolina do Norte, que a universidade se chama St. Andrews University. Então, o primeiro passo é bem interessante. Tu vai direto para uma universidade, então? Isso. O seguinte, como eu tirei 50 no TOEFL, né, não foi uma nota que os caras aceitam para começar jogando, o primeiro passo é o ESL, é o ESL, né, que eles chamam o programa. Mas é dentro da universidade que eu já vou ter bolsa no ano que vem. Então é bem interessante o que aconteceu, assim. Eu pensava que era uma junior college, mas entendi. Aí, Não, é NAIA. É uma NAIA. Sim, é porque eu não conhecia, né? Não cheguei a perguntar para ti qual era a universidade. Então, bom saber e já... Sim. Eu não sabia desse motivo ainda por trás. O que tu tá fazendo mesmo? Engenharia? O que? Eu faço engenharia na Universidade Federal de Pelotas, que é engenharia hídrica é o nome. É um curso um pouco diferente, é um braço da engenharia hídrica. Não sei se você está me escutando. Não, tô ouvindo, é porque eu não lembro, porque tem um monte de engenharia, tem engenharia mecatrônica, engenharia hidráulica, engenharia... Sim. Assim, é uma engenharia diferente um pouco, que é um braço da engenharia civil, né? Engenharia hídrica, o nome. Estuda todas as questões envolvendo água, obras hidráulicas, estudos de bacias hidrográficas, estudos de drenagem urbana, drenagem rural. É bem interessante, cara. E como eu estava no último ano da universidade, já estava no 7º semestre, e meu inglês sempre foi um pouco deficitário, assim, bem deficitário, né? Eu vi esse espaço para mim aprender inglês fazendo algo que eu gosto, né? Que é jogar futebol. Disso discorre o motivo de eu tá hoje indo para lá. Caralho, pica. Não conhecia disso. Não sabia esse lado da história, então... Pô, cada um vai com um interesse, assim. Então, isso que eu acho foda lá nos Estados Unidos é que o cara consegue conciliar muita coisa e... Com certeza. Uma oportunidade única, assim. Então... Claro, não. E quantos anos tu tem mesmo? Eu tô com 23, cara. 23, então já fica aí, então, uma outra coisa que tem muita gente que acha, não, eu tô velho pra ir, 23 não dá, então já... Exatamente. Era meu medo também, né, Pedro? E quando eu comecei a pensar a respeito disso e enviei alguns e-mails comentando minha história no futebol e falando minha idade, eu fiquei com medo de não ser respondido pelos professores, pelos treinadores lá, né, pelos coaches. E deu certo, cara. Os caras me responderam, tive algumas respostas das junior colleges e essa universidade. Então foi bem legal, assim, cara, bem legal. Tá aí, como é que tu gravou o teu vídeo? Tu chegou a participar de alguma empresa? Ou tu fez por conta assim mesmo? Não, cara, o vídeo foi o seguinte, cara. Eu tenho uma história no futebol que é bem legal também. Conta aí, tu chegou a me contar, mas conta aí que é bom te conhecer. Eu joguei, cara, dos 12 aos 17 no Grêmio, né, cara, na categoria de base do Grêmio. Joguei com o Arthur, com o Júnior Tavares, com o Marcelo Hermes, com o Yuri Mamute, com o Biteco. Chegou a jogar Cebolinha? Com o Cebolinha não, porque bem na hora que, no momento que eu saí do Grêmio, que eu fui dispensado, ele chegou. Foi no mesmo 2013. Chegou depois, né? 2013 ele chegou e eu saí. Mas o pessoal ali que tá jogando ainda, tipo o GPR, o Mateuzinho, esses caras tudo eu vi jogar na categoria 98, né? Que é uma categoria menor que a minha. Mas o cara sempre tava em contato lá.
Até o Biteco depois acabou falecendo no acidente da Chape, também tinha contato com ele. Ele é 95, a gente jogava junto, treinava junto. Mas, cara, e daí, logo depois que eu saí do Grêmio, que houve umas confusões que o pessoal não quis assinar meu contrato profissional, não tinha interesse, e meu pai acabou brigando com o pessoal lá, eu fui estudar. Tinha ficado chateado com o futebol, não queria mais saber de futebol, me decepcionei muito e voltei a estudar. Quando eu estudei, agora veio esse motivo de aprender inglês, eu retomei. Tinha alguns vídeos, então, da época em que eu jogava ainda, Sim. velhos pra caramba, mas também tinha alguns vídeos recentes lá em Pelotas jogando, o amador de lá, jogando na várzea. Daí fiz um misto, um misto desses vídeos e mandei pros caras, mandei pros coaches lá e foi bem bacana, cara, bem bacana. Sim. Não desaprende, né? Não se desaprende a jogar. O cara só fica mais lento, né? Engorda um pouco. Mas aí tem que treinar o físico, agora tem que te preparar. O bom é que como tu vai fazer o ESL, tu não vai poder jogar, tu vai poder se preparar bastante. Então treinar porque Exatamente. é uma velocidade bem diferente. Exatamente. Mas bora lá então, quanto é que tu tirou no TOEFL mesmo? Cara, eu tirei 50 pontos. 50 foi pontos? 12, foi 12, 14 e 10. E o 12 no... Falei. Foi 12 no reading, 14 no listening, 14 no speaking e 10 no writing. Tá, beleza. E tá, daí agora os caras, o que tá trazendo? O cara tirou menos da metade na prova, mas por que tu tá trazendo? Vocês já viram aqui a história do cara. Então, não é só uma coisa. Uma coisa que eu gosto de falar é que não é só a questão do TOEFL em si, mas sim todo o entorno, porque tu teve essa experiência no futebol, tu já tem um cara que já tá com 23 anos e tu foi para os Estados Unidos com um propósito bem definido. Então, acho que isso é um diferencial, e como tu comentou ali, e até uma pergunta que eu vou te fazer, como é que é o teu inglês? Como é que é teu inglês? Quando tu começou a aprender o inglês? Cara, minha vivência no inglês ela é bem pouca. Foi quando eu decidi fazer um intercâmbio, foi quando eu comecei a entrar no mundo americano, no mundo do inglês. E eu estudei um mês bem puxado assim antes de fazer o TOEFL e TP. E só que daí o estudo foi mais voltado para structure, que eles cobram a structure no ITP, e o listening, né? E esse structure, no ITP, esse eu tirei em torno de 35 equivalente no IBT. Ou seja, eu tirei 413, né? Que a nota é diferente no ITP. E eu fiquei um pouco decepcionado, foi quando, tipo, não, vou ter que correr atrás de um preparatório melhor, um preparatório que encaixe para mim no meu horário e que eu me sinta confortável em fazer e que eu evolua, né? E foi quando eu te achei, então foi bem interessante, porque foi num período curto de tempo, mas foi bacana porque eu dei uma pauleira e aumentei essa nota, né? Sim. Era até a pergunta que eu ia te fazer depois, mas então só para a gente contextualizar aqui, tu tirou 50, o que não é uma nota alta, é menos que metade da prova, só que tu saiu de um 34 e de um nível de inglês bem iniciante. Então, e também o outcome, né, que é o resultado disso, para mim é o que mais interessa e acho que é uma coisa também muito valorizada nos Estados Unidos. Que primeiro tu vai para uma universidade e não é, então é uma coisa que já é um estágio mais avançado e eles viram, né, que tu teve esse esforço. Imagino que tu tenha comentado já com o treinador da tua nota anterior. Claro, não, o coach está sabendo, e ele me deu os parabéns e por isso até que surgiu essa bolsa para fazer o ESL. Sim, então, e é isso aí, então, porque tem muita gente que simplesmente não estuda para o TOEFL, não faz nada e daí acaba perdendo oportunidades com essa. Então, o Gabriel pegou, estudou, aumentou 15 pontos, foi mais ou menos um mês, né, isso aí.
E isso, foi, cara, 3 semanas, bem dizer, de estudo, porque eu tava cheio de prova e não conseguia estudar, então eu tava estudando para as provas da faculdade, e daí eu peguei 3 semanas para estudar só o TOEFL. Então, cara, 3 semanas aumentar 15 pontos é 5 pontos por semana. Então, porra, é isso aí que eu quero estar passando também pro pessoal se identificar também, porque tem gente que, pô, eu não sou fluente no inglês, eu não vou conseguir tirar 80, mas, cara, não é a questão de tu gabaritar o TOEFL, tirar acima de 100 ou, ou até 70, mas sim a questão do falar com treinadores, se eles verem que tu se esforçou, tu vai conseguir sim ter uma oportunidade. E uma coisa que eu vou falar mais vezes aqui no podcast, provavelmente quem está ouvindo vai acompanhar, é que se o cara pega e estuda para o TOEFL, se dedica para o TOEFL, ele vai conseguir, vai fazer a mesma coisa em campo, ele vai treinar no físico. Se o cara não faz isso, vai ser a mesma coisa. Se o cara não se dedica para uma prova, não se dedica até para limpar a casa, vai chegar no campo, vai ser a mesma coisa. Eu acho que não tem como a gente mudar muito, é da nossa personalidade, assim. Exatamente, cara. Não, e foi bem bacana no sentido de que, cara, eu abri mão de algumas coisas nesse período, porque eu tenho uma namorada, então, tipo, às vezes ela queria, não, vamos fazer alguma coisa hoje, vamos sair, vamos ver um cinema, vamos jantar alguma coisa fora. Eu falava, não, amor, tem que estudar o TOEFL porque eu tenho só 2 semanas, tenho só uma semana, tenho só 3 semanas, então, tipo, Sim. foi bem puxado, assim, mas foi legal, cara. O resultado foi bacana porque eu consegui essa bolsa para fazer o inglês lá, que era o primeiro objetivo, e depois estar jogando, né? Fera. Então, passo a passo, passo a passo. E qual que tu acha que foi mesmo esse grande diferencial para aumentar esses 15 pontos? Porque tu comentou antes ali, chegou a falar que não tinha bem estratégia, tu acha que realmente é estratégia? Ou o teu inglês melhorou, tu acha assim? Melhorou muito teu inglês ou foi mais conhecer a estratégia da prova? Não, acho que foi um pouco dos dois, mas o principal foi a estratégia e saber a prova, né, Pedro? No sentido de, tipo, as estruturas no speaking me ajudou bastante, porque, cara, eu não sei como é que eu tirei uma nota alta para mim, né? Para mim foi alta, um 14, mas eu coloquei as estruturas bem, tipo, eu começava a frase bem, eu fazia as pausas bem legais e iniciava as frases com os estudos que tu mostrou nos vídeos lá. Sim, E foi bem legal, foi bem legal. sim, bom, Era também. algo, E era, falei, era falei. algo, era algo que eu estava bastante apreensivo, mas eu estava antes da prova, estava lendo lá as estruturas assim e pensando, não, vou ter que falar assim, 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 assim. Tá, e foi o que deu, né? Claro que alguns assuntos são diferentes dos simulados, mas no final, quando tu entende uma palavra, entende uma frase, tu consegue depois falar, porque tu pega aquela frase como um norte e tu consegue, tu sai do chão daí, entendeu? Sim. Beleza, então é isso aí também, pessoal. Às vezes, não tenho meu inglês, eu não sei, não vou conseguir no TOEFL, não vou conseguir bem no TOEFL, mas o TOEFL é muito mais estratégia. Então, e se tu fosse falar assim, ó, em porcentagem, foi, sei lá, 80% estratégia, 20% inglês, como é que tu acha que foi essa melhora aí dos 15 pontos? Não, dos 15 pontos foi uns 70% de estratégia e 30% evolução no inglês mesmo em si, né? Porque eu fiquei escutando bastante podcast e tentando ler junto com áudios Hum, para pegar um pouco do texto e do listening, né? Tu chegou a olhar aquele módulo lá de imersão no inglês do curso? Sim, sim, os podcasts que tu até comentou como é que é o nome do aplicativo aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Player FM. Isso, e Player FM, exatamente. Então, eu tava com ele no celular e ia para aula, ia para faculdade escutando e depois em casa também. Então, isso foi E bastante. entendi. Tá, e tu conseguia entender o que os caras falavam assim na maioria ou tu ficava perdido às vezes? Cara, teve algumas situações nas lectures que eu ficava meio viajando, mas quando eu entendia algumas frases, eu me colocava no contexto da universidade, do que estava acontecendo dentro, né? E claro, Hum, daí na hora de falar, o cara meio que puxava uma linha assim e falava, né?
Sim. Não entendia 100%, posso ter mentido para os caras lá que eu nem sei, mas o importante foi que eu falei, que eu fiquei feliz por isso, né? Que eu consegui falar e consegui expor alguma opinião minha, alguma situação minha de experiência e tal. Foi bem Entendi. bacana nesse sentido até. Eu saí da prova meio realizado, assim, porque eu tava com medo, tava com uma tensão no speaking, mas foi algo interessante porque eu saí do chão. Não sei se eu falei foi bacana ou foi nada a ver, mas falei, entendeu? Sim, isso que é importante, isso que é importante. E é isso mesmo, assim, pode ser que isso que tu falou agora mesmo é importante se tu se botar no contexto e tentar entender ali, por mais que tu não pegue uma palavra ou outra, não dá pro cara se desesperar, porque se o cara se desesperar vai travar ali. Sim. E daí é isso aí, vai fazendo no nível que dá ali. E parabéns mesmo, porque esse teu empenho Obrigado, Pedrão. horas aumentar não é assim. Imagino que tu tenha estudado bastante tempo, 50 horas diárias mais ou menos tu estudava. Ah, não, era umas 6 horas diárias, era umas, 6 horas por diárias. aí. Então, Porque como a minha universidade lá, ela é diurna, ela é de manhã e de tarde, né? Integral. Tinha espaços na manhã, tinha espaços na tarde, tinha espaços na noite para estudar. Então, foi bem assim, eu deixei de lado a faculdade nessas 3 semanas. Eu ia para as aulas para não perder presença, mas quando saía das aulas eu estava no inglês, né? Eu estava focado no inglês e estudando os exercícios. é, mais outro ponto aí, então, tu meio que conciliou ali a faculdade, a aula na faculdade com o estudo pro TOEFL. Isso, claro. Porque tem muita gente que assim, não tenho tempo, não tenho não sei o que, e daí esse pessoal eu sei que não vai ser o pessoal que vai fazer um investimento num curso. Mas pode ser que tenha gente ouvindo que fica dando essas desculpas e essa gente não vai chegar, não chega. Por mais que fica brabo, pode ficar mordido, mas não chega. Não tem como ficar dando desculpa, não tem como ficar querendo depender dos outros. E então, É, pô, de, 6 horas diárias, imagina, é uma coisa que tem é, para de, muita gente é loucura, mas para quem quer, de, de algum lado tu vai ter que abrir mão, né? Então eu abri mão de fazer exercícios e participar de algumas coisas na universidade, ia para as aulas para não perder a presença, mas quando eu saía da aula eu estava no inglês, né? abriu mão até de um pouco da namorada, né, de ficar com ela Exatamente, exatamente. Não, sabe? e é sonhos que a gente tem, oportunidades que a gente tem de melhorar de vida, de fazer algo diferente. E se a gente quer, a gente tem que abrir mão, não adianta, não tem outro caminho. Amigos, porque como tu falou aí tava no ambiente da universidade, ano passado eu estudava e eu tava sempre na volta do colégio ali, estudava pela volta do colégio, e daí tinha às vezes assim que eu não gostava nem de almoçar com um amigo meu, uma vez por semana no máximo eu gostava de almoçar, porque senão ficava muito tempo de conversinha e ficava enrolando e não fazia, e daí não dava tempo para eu estudar. Então, o cara abre mão. E não tem, se o cara quer. Uma coisa que eu sempre, até uma parte que eu falo ali no curso do Mindset, é uma coisa básica, mas para alguns às vezes pode ser que não fique claro. Quando tem um propósito, tudo começa a agir em busca daquele propósito. E eu lembro que eu acordava às 5 da manhã, eu pegava, estudava no ônibus, estava no carro, fazia tudo, e Sim, aí os caras que não têm esse propósito falavam, tu é louco, sim. tá fora da casinha, não sei o quê. Só que os caras não conseguem entender isso. Cara, quando eu escutava isso de ti também, que eu já tinha escutado isso de ti, que tu falou que tu ia pro treino no São José e ia escutando o áudio, ia pra escola escutando. Eu lembro, eu penso, cara, eu saía da rodoviária, ia de Canoas, pegava o... Tá, tá me escutando aí, Pedro? Pô, tá indo, tá indo. Eu saía de Canoas, pegava o trem, chegava no mercado público em Porto, pegava o cruzeiro lá pra Zenha, né? O ônibus cruzeiro pra chegar na Zenha lá no Olímpico pra treinar. Cara, eu Sim. fico te imaginando tu nessa situação, tu devia estar sempre escutando alguma coisa e eu não ia, eu ia ao Léo, assim, né, cara? Ia sem Sim. nada, ia só pensando bobagem.
Pois é. Eu penso tu nessa situação, tu ia escutando. Cara, que massa, cara. Não, Muito legal, cara. antes Parabéns até também. ano passado eu não estava no São José, mas quando eu estava no São José eu era bem, pô, eu ter saído do São José, porque quem não sabe, São José é um time aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Acho que uma das coisas que fez eu pedi para sair, assim, eu não aguentei lá mais, estava muito cansado, assim. Eu acho que uma das coisas era realmente a minha mentalidade, que era bem, foi importante para ser quem eu sou hoje, ter passado por aquilo, mas eu era bem assim, que eu botava a culpa nos outros sempre, não, às vezes não me concentrava tanto. Até uma época eu estava bem focado, só que daí bateu uma dificuldadezinha assim. Fiquei um ano sem jogar muito e daí já caguei tudo, ia em festa toda hora e enfim, daí acho que aprendi, e daí ano passado eu tava treinando ali na Next, e então eu passava assim, ó, umas 3 horas do dia em ônibus, eu acho. Daí, tipo, era o que eu tinha que fazer. Se eu perdesse 3 horas do meu dia, não tinha como estudar pro TOEFL. Então, pegava via podcast. Eu já treinei speaking no ônibus. Então, eu pegava e falava inglês, foda-se, via vídeo, tipo, tinha vezes que eu ia de pé no ônibus. Às vezes eu conseguia pegar uns com lugares, às vezes eu ia de pé, e daí eu pegava e enganchava o braço assim no bagulho e ficava segurando o celular assim pra ver. E não tem. Quando o cara tá no desespero ali, tem que fazer, senão o cara perde o dia. E eu me cobro muito assim de. Até agora, as minhas férias é mais ou menos férias, porque eu não. Férias, geralmente, os caras ficam vagabundeando, fazendo nada, e eu tô aqui gravando, fazendo coisa, aprendendo, estudando. Agora já vou começar até a estudar para SAT de novo. Então, eu me cobro muito, sim. Eu não gosto de ficar improdutivo, dá para falar assim. Que legal, cara. Não, que legal. Acho que esse é o primeiro passo pro cara ser grande na vida e ter bens, né, cara? Porque se tu não se acomoda e não sai da tua zona de conforto, tu vai ser o que tu vai ficar na beira, né, cara? Na periferia, na volta dos outros, né? Não vai ser alguém que vai te... Tipo, a si próprio isso te faz bem, né? Não é para os outros, é para ti mesmo que te faz bem. Tu ser produtivo e tá indo atrás dos teus sonhos. Isso é muito bacana, cara. Isso mesmo. E daí até, eu acho que é uma característica parecida, e para o pessoal que está ouvindo isso, e se identificar, pode ter certeza que também vai estar indo longe, mas aqui o Gabriel estudava 6 horas por dia, abria mão de ficar com a namorada, com a família, e, cara, aumentou 15 pontos em 3 semanas. Então, isso é uma coisa que imagino que muita gente esteja manjando, porque 15 pontos a mais pode ser o que te separa de chegar nos Estados Unidos, ou no Canadá, de estar atingindo um sonho. Então, é uma coisa que, cara, tem que estar de olho, tem que estar se espelhando. E às vezes, se tu não tá fazendo isso, nunca é tarde para fazer. Ou nunca é tarde. Então, ano passado eu tinha 16. Quando eu tava fazendo, eu tinha 16. Com 15 anos, eu era um merdinho, assim, eu não fazia nada. E de um ano para o outro foi uma transformação. O Gabriel fez toda essa questão com 23, só que antes ele já jogava no segundo maior time do Rio Grande do Sul. Ou o terceiro, né? Não sei, pode ser que seja menor que o Zeca, o Grêmio. Mas, E sou colorado, né, cara? Isso que é o pior. mas enfim, brincadeiras à parte, então é aquilo que eu falei, cara, o cara jogou no Grêmio, não sei se vocês conhecem, assim, o pessoal do resto do Brasil, como é que é essa questão de jogar em outros times, mas aqui tu jogar no Inter e no Grêmio é muito difícil, e se o cara joga ali, o cara é diferente, não tem. O cara tem que ter um pouquinho mais do óbvio, tem que se esforçar também, mas vai um pouco mais do esforço, vai um pouco além, e é uma característica que o Gabriel, para chegar lá, ele vai conseguir chegar em qualquer outro lugar que ele queira também, porque, como o cara falou, já jogou com o Arthur, com o Mateuzinho Biteco lá, então é muita gente fera. E voltando aqui para essa questão do TOEFL, tu acha que tu poderia ter ido melhor se tu tivesse, quem sabe, começado a estudar antes, ou o que tu acha, assim? Ah, com certeza, com certeza. Não, cara, eu tava pensando, falando com meus pais logo depois da prova, assim, né?
Cara, me dava mais uma semana, assim, uma semana, 2 semanas, cara, eu tinha tirado uns 57, uns 60. Sim, Então, cara, não, tá louco. E até foi uma proposta que o coach me disse, assim, Gabriel, tu prefere vir para cá agora, fazer o Excel com uma bolsa, ou tu prefere vir em janeiro? Porque com essa evolução que tu teve, tu lá em janeiro tu vai estar com 61 com certeza, que é sim. o que a universidade lá pede, né? Então, qual que tu prefere? Eu falei, não, eu vou para lá agora até para me ambientar com o local e com um novo país, mas o treinador falou isso pra mim, não, cara, nem te preocupa, isso em janeiro tu tá vindo com 61 com certeza. Foi Sim, essas opções que ele me deu, então foi bem bacana. fera. Então, só para o pessoal que não conhece aí, o ESL é English as Second Language. O que tu sabe assim sobre o ESL da tua universidade? Como é que vai funcionar? Ele vai ser em período integral, né, e eu vou ter a possibilidade de, no final, fazer o TOEFL de novo. Ele vai ser de agosto agora a dezembro, e com essa possibilidade de fazer o TOEFL, né? Então, tu tem 5 níveis no ESL, de inglês, né? Começando no básico até o mais avançado. E chegando lá, acho que eu faço uma prova, ainda não tenho certeza disso, mas eu faço uma prova agora de nivelamento lá, do próprio ESL, e aí eu me enquadro na melhor no nível para começar, né? Legal, legal. Tá, e no caso, tu conseguiu uma bolsa para estar fazendo o ESL também? Exatamente. O ESL conseguiu uma bolsa mais ou menos de uns 60% de ESL. Sim. Então, isso eu imagino que o TOEFL também tenha sido importante por essa evolução. Tem muita gente que vai e não faz o TOEFL e daí tem que, às vezes, pagar o ESL integralmente, que às vezes acaba sendo Ou tem que fazer o ESL enquanto faz a faculdade, umas coisas assim, e daí não... o cara fica com muita carga horária. Claro. Sim. Não, e outra coisa interessante também, Pedro, de colocar, eu acho que o pessoal que está escutando, é que esse intercâmbio para mim ele é importante, mas é algo que também meus pais sempre quiseram para minha vida, para mim aprender inglês e tá nessa evolução. Então eles vão investir nesse primeiro momento no ESL. Não é um valor que seja assim muito barato, mas também não é um valor caro porque é basicamente o que eu estava gastando por mês lá em Pelotas, né? Hum, Uh, E então ficou legal, ficou um valor bem nada extrapolado assim, né, com o que meus pais estavam gastando. Então legal para mim evoluir, para mim estar nessa situação, né? boa. E tu vai chegar a fazer algum trabalho por lá? Tu planeja trabalhar? Tem campus, alguma Com coisa? certeza, com certeza. O coach já comentou comigo que tem essa possibilidade de estar trabalhando dentro da universidade, né? Para estar podendo tirar uma renda extra lá. Fera. Então é um podcast que vai além do TOEFL. A gente fala, acho que tudo que a gente consegue que liga para o TOEFL vai estar sempre ligado com outras áreas também. E é importante que o pessoal que esteja ouvindo realmente consiga absorver. Se precisar ouvir mais de uma vez o podcast, presta atenção, porque vai estar ajudando sim no processo. Espero que esteja ajudando. Pelo menos eu gostaria de ter esse tipo de informação quando eu estava me preparando, sabe? Que é uma coisa que falta muito. Ainda é um campo vazio. É um campo que está muito sim tem muito pouca. Cara, isso que tu comentas é muito importante, porque a gente que está iniciando nesse processo de ir pensando em ir para lá, é realmente muito poucas informações. E a gente busca essas informações e onde é que a gente encontra? Encontra nos vídeos teus, encontra nos vídeos do Rafa, do Ali. outro, né? Do Alê. Basicamente são esses, né? Claro que tem outras pessoas também, mas conteúdos mais retos, mais direcionados, são esses. Sim. E é importante a gente estar comentando e estar falando isso para a gente buscar mais informações, né? E deixar cada vez mais claro essas situações. Até a minha dica, eu aprendi tudo sobre o TOEFL em inglês, então tudo que eu sei eu estou passando em português, né? Tá sendo pro pessoal. Mas para quem assim tem interesse de aprender mais, quer se aprofundar mais, aprender em outros tipos de conteúdo, eu aconselho também pesquisar em inglês. Daí já treina em inglês, já treina ali estratégias para o TOEFL. Exato.
e até hoje mandaram um WhatsApp. Eu geralmente não respondo WhatsApp de pessoal que não é da minha turma, do TOEFL para atletas ou família. Só que eu acabei abrindo a mensagem, né, tive que responder e aí me perguntaram sobre o e-mail. Como escrever um e-mail. Eu não tenho nenhum vídeo falando sobre isso, não sei se o Rafa, o Ale ou qualquer outro tenha, em português. E daí eu me lembro que quando eu escrevi o meu e-mail, eu vi um vídeo em inglês. Então, simplesmente peguei, copiei o vídeo e mandei pro cara. E então, para quem tem essas dúvidas em inglês, tem muito conteúdo bom também, porque eles são de lá, né? Então eles vivem, os caras sabem exatamente como é que é. Para quem tem dúvida assim, como é que é o nível de futebol da high school? Em inglês vai ter, eu já vi. Qual a diferença entre NA e NCAA? Qual a melhor liga para mim? Em inglês tem muita coisa. Uhum. E daí o cara já treina em inglês também. Exatamente. Essa diferença entre a ANA e a NJCAA e a NCAA, eu vi a diferença em inglês também e botei com legenda, porque estava iniciando os estudos e eu vi pelo YouTube em inglês. Foi bem legal também, é verdade. Isso aí, então. E daí já é um exercício pro TOEFL. Até uma das partes que eu falo ali no módulo de imersão, tipo, o cara não vê YouTube em português. Tipo, não via no passado. A única coisa que eu olhava em português, eu acho que era jogo de futebol e eu via música, às vezes. Era isso. Sim. Essa imersão no inglês, eu acho que é o que te leva para cima e te aumenta o teu nível de inglês. Porque tu vive aquele mundo daí, né? Tu passa a viver. E esse é o pensamento meu e da minha família em relação a tá indo agora para lá. Tu tá imerso numa cultura, tu tá praticando a cultura todo dia, tá se expondo, e aí não tem como tu não sair da zona de conforto, né? Tu vai praticar e vai ter que praticar. Então, esse é o pensamento. Como é que é a questão de brasileiros na tua universidade, sabe? Quantos tem? Como é que vai ser? Tem, não, tem. Até o coach, um dos assistant coach é brasileiro, mas já fui orientado de não tá convivendo muito ou não tá puxando muito o português porque isso te atrapalha, né? Tu vai estar convivendo com os brasileiros lá e não vai estar evoluindo, mas o cara tem que tomar cuidado para evoluir o inglês também, né, cara? Lá na minha escola tinha um monte de espanhol, e daí os caras falando espanhol entre eles. Os caras estão na high school, Pois é. aí falando espanhol, não faz sentido, tá ligado? Exatamente. Esse é uma precaução que eu tenho que ter lá, né, cara? Que meus pais e eu, principalmente, tá bem focado nesse sentido de não tá praticando português. Sim. Não, pelo investimento, pela essa conversa que a gente teve, por isso que tu já fez aí, não tem, assim, eu creio bastante que tu vai tirar de letra isso, vai seguir focado, e daqui a alguns anos vamos ver tu terminando a transposição do Rio São Francisco. Boa. Fazem isso? Claro, é uma baita área, né, cara? E é onde surgiu a engenharia hídrica até, cara. Foi nas obras do Rio São Francisco, foi onde houve a necessidade de ter engenheiros que soubessem calcular hidraulicamente as vazões, o nível dos reservatórios, a quantidade de água que deve ser transposta para tal população. Então é bem legal, cara. Bem bacana o estudo, todo o estudo hidrológico da região. Cara, até ia te comentar, antes tu comentou de deixar um pouco os amigos de lado, namorado e tal, dos compromissos. Cara, eu tava Vamos falar porque é podcast, né? Então. Vai, isso aí, vai falando. Cara, muito engraçado que tinha uma matéria de semestre chamado Hidrologia Aplicada. Essa matéria de hidrologia aplicada, ela estuda como calcular as vazões dos rios, obviamente, as precipitações de chuva, quanto vai chover em determinada área numa região onde não tem estudos hidrológicos, não tem estações de coleta de água. E ela faz todo esse estudo. É uma matéria bem difícil, assim, uma matéria que te cobra bastante. Tu tem que, tipo, esse semestre foi 3 trabalhos e uma prova, né? Mas são trabalhos bem complexos. E eu tava num grupo só de amigos, né? Um grupo de amigos. E, cara, a primeira prova que era no início do semestre, estudei tranquilo, né? Beleza.
e depois começou os trabalhos e eu tinha que estudar pro TOEFL, né, cara? Daí eu falei, gurizada, aguenta pra mim aí que eu vou estar só no inglês. E, cara, os caras, tiraram o chapéu pra eles porque eles me ajudaram muito. Sim. Chegava na apresentação do trabalho agora nos últimos dias, eles, não, Gabriel, tem que fazer isso, isso acontece por conta disso, e tu fala isso e já era. Tá, beleza. Aí foi. Então eles até ficaram um pouco bravos comigo, porque eu não estava dando muita importância para a disciplina, mas ao mesmo tempo eles me ajudaram porque eram meus amigos, né? Então Sim. não tinha, não tinha, É bom você poder não contar tinha, com o pessoal também. claro, não tinha o que fazer, né, cara? Então foi legal, cara. Sim. E eu, no meu caso, ano passado, eu tinha notas boas na escola, só que antes de estudar para a escola, estudar para o TOEFL, eu sempre preferi o TOEFL. E daí eu lembro que uma vez a gente ia fazer uma apresentação na PUC. Tipo, a gente foi selecionado para fazer uma apresentação na PUC e tinha que terminar um PowerPoint, e daí nenhum dos meus amigos fizeram. Só que tem essa coisa de eu não gostar de, tipo, deixar umas coisas meia boca, não fazer. E daí eu peguei um dia antes da apresentação, eu fiz todo o PowerPoint. A gente foi tri bem, mas os caras ficaram fazendo nada. Loucura, assim. Os caras são os vagabundos, não fizeram nada e eu tive que fazer o PowerPoint, mas deu bom no fim. Não, que legal, cara, tá louco. Deu loucura. Não, nessa situação minha lá, eu que fiquei com o mal, né, cara? Eu fiquei com Não, mas eles entenderam depois. Eu ainda tive bastante tempo para estudar pro TOEFL, então um dia assim que eu não fizesse nada era de boa. Não, cara, isso que tu falou agora é muito importante, porque quando tu é mais novo, tipo, tu tá louco, né? Não tem nem o que dizer, cara, tá novinho e vai viver muita coisa ainda. Mas tenho amigos meus lá que são meus colegas que estão com 22, 21 e jogam futebol, sabe? Sabem jogar futebol. Sim. E tem a língua inglesa melhor na experiência de vida, assim. Eu falo pra eles, cara, vocês têm oportunidade também, cara. Não é um bicho de sete cabeças. Já tem um inglês bom. Os pais, para começar lá, tem uma condição um pouquinho melhor, assim, né? Nada demais, mas tem um pouquinho para investir num primeiro momento. Cara, te mete, vamos agilizar um vídeo bom, vamos fazer um e-mail bacana e vamos embora, isso aí, cara. E agora tem 3 amigos meus que estão bem interessados, né? E eu acho que eles vão conseguir fazer um vídeo legal e um e-mail vão mandar agora em novembro, né? Quando começa de novo o recrutamento. Isso aí. Eu tô tentando convencer muito um amigo meu. A gente é, tipo, o melhor amigo, assim. A gente é colega desde a escolinha, assim, desde os 4 anos. E a gente jogava junto. Sim. Daí ele chegou a fazer ir pro Botafogo, voltou. Eu, cara, vamos pra lá, vamos pra lá. Daí ele não gosta ainda. Vamos ver. Mas, Gabriel, pra gente finalizar aqui, pedir pra ti se tu fosse dar assim, uma dica matadora, assim, pro TOEFL, uma coisa que tu, assim, é coisa que tu pode falar para dar um guia, assim, pros caras, assim. O que os caras devem fazer para estar buscando essa melhora aí? 15 pontos em 3 semanas, mais uma vez, é pica. Tá, primeira coisa que eu sempre falo é te planejar pro TOEFL, fazer um cronograma de estudos. No meu caso, eu fiz para o que eu era pior, que era o speaking, né? Então, eu me planejei para fazer o speaking porque eu sabia que eu não ia ir bem no speaking, eu tinha que pontuar alguma coisa no speaking para não baixar minha nota. Então, o que eu falo sempre? Cara, te planeja para o TOEFL, faz um cronograma de estudo para cada uma das sessões e segue uma linha de raciocínio, de estudo, de exercício. Faz exercício, porque o cara que diferencia a gente é fazer exercício. Não tem, tu vai estar na hora da prova lá e tu vai se deparar com os mesmos exercícios que tu fez, a mesma formato de exercício. Sim. Então tu vai estar habituado a responder aquele tipo de exercício. Então, cara, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, né? Sim. E o segundo passo que eu falo assim que me ajudou muito foi ler livros em inglês. Eu peguei um livro, fui com a minha namorada num sebo lá em Pelotas e a gente trocou um livro que eu tinha um livro lá de leitura normal, assim, de literatura, e troquei por um livro em inglês de literatura também. E eu li, tipo, 20 páginas, tá? Dessas 20 páginas, eu estudei algumas palavras que eu não entendia, fui buscar no dicionário,
para entender o livro, né? Porque quando tu não entende algumas palavras, tu fica meio viajando. Sim. Então eu fiz essa leitura de 20 páginas e foi muito bacana, porque embora eu demorava, tipo, 2 horas para ler uma página no começo, né? Tipo, demorava 2 horas para ler uma página, para entender uma página. Sim. Mas foi o que depois me ajudou no reading, e no entender das palavras e no vocabulário, né? Foi bem bacana, cara, bem legal, uma coisa bem interessante a leitura. É questão de quando o cara tem um propósito, o cara faz magia, assim, porque para muita gente estudar 2 horas, assim, uma página é impossível, mas só que, cara, se tu quer alguma coisa, essas 2 horas tem que ter sempre pensando assim, no final eu vou estar lá nos Estados Unidos, eu tô fazendo isso para chegar em tal ponto, então não tem muito mistério, assim, se é uma coisa que realmente quer, vai ter que passar por aquilo, porque sabe que no final vai ser importante. E até uma comparação, assim, para exemplificar bem o que está falando daquela questão de fazer exercício, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, eu pensei agora enquanto estava falando isso, imagina que assim, ó, tu pega, quer melhorar teu corpo, quer ficar mais definido, quer ficar mais forte. E daí tu vai e começa a pesquisar por exercícios. Se tu pegar e só ver o vídeo no YouTube e não ir na academia, tu não vai melhorar o corpo, tu não vai ver ganho. E no TOEFL foi a mesma coisa. Se tu só ver ali como é que funciona a prova, quais são as estratégias, mas não fazer os exercícios, tu não vai ver resultado, tu não vai ver ganho. Então, acho que seria uma Exatamente. comparação bem boa, assim. Exatamente, não, com certeza, cara. Tu tem que focar e saber que aquilo ali que tu tá fazendo agora vai te levar a lugares mais altos, né? É, Tu tem que passar por aquele sacrifício. exato. Então, quanto tempo já deu? Acho que a gente chegou a ficar uns 40 minutinhos. E tá Conversa gravando? top. E tá Gabriel, gravando? tá gravando, tá gravando. Dessa vez tá gravando. Dessa vez tá gravando. E, cara, agradecer pela tua presença e agradecer pela tua presença, pela confiança também no meu trabalho ali no início, quando tu viu lá essa oportunidade entrou. E acho que é uma coisa também, assim, que às vezes o cara, pô, vou investir num cara que é mais novo que eu. Mas, enfim, agradecer mesmo por essa confiança, agradecer por essa conversa que foi foda e tenho certeza que vai estar agregando muito na vida da molecada, do pessoal que tá lendo, que tá buscando seu espaço nos Estados Unidos. Então é sempre importante ter referências e ver que, cara, não precisa ser fluente no inglês, tu não precisa ser o monstro do inglês para tu tá tendo resultado. Tu precisa ter esse compromisso contigo mesmo e ter esse teu propósito bem definido que tu vai conseguir fazer o que quiser. Se quiser deixar um recado final aí pro pessoal. Eu quero sim. Dois recados, Pedro, por favor, se puder. Vai. Primeiro cara, primeiro passo, dá o primeiro passo. Quando tu der o primeiro passo, né, uma fala para a gurizada que está escutando, dá o primeiro passo e que depois as coisas se ajeitam. Sai da primeira zona de conforto. Quando eu resolvi, num domingo à tarde, pesquisar e mandar o e-mail para os coaches, foi quando me abriu a possibilidade, não, peraí, esse troço pode dar certo. É uma coisa que pode ser que dê certo. Então, desse primeiro passo que eu dei foi quando surgiu a possibilidade de pesquisar sobre o TOEFL, saber mais sobre o futebol nos Estados Unidos, saber mais das pessoas que estão gerenciando, que sabem mais sobre o TOEFL, sabem mais sobre o futebol. Então, tu começa a correr atrás a partir desse primeiro passo, que tu vê que não é algo impossível, né? Então, tu sai dessa zona de conforto no primeiro momento, aí tu segue mais empolgado, tu segue mais feliz nesse teu sonho. Tu vê que tem uma luz no final do túnel, né? E o segundo questão que eu queria comentar aqui é ter pessoas na tua volta que confiam em ti e te apoiam, né, cara? Nessa caminhada eu tive muitas pessoas que me ajudaram, tive professores, tive alunos de doutorado e mestrado que tiveram num laboratório lá em Pelotas que eu fazia estudos, pesquisas. Eles me ajudaram. No primeiro momento foi eles que traduziram para mim o meu e-mail.
Então, essas pessoas sempre, minha namorada, com certeza, minha família, né? Isso sem dúvida nenhuma. Essas pessoas te ajudam, te motivam e sempre vão estar do teu lado. As pessoas são muito importantes nesse momento. Teve algumas pessoas que duvidaram por tá numa idade mais avançada, digamos, e não ter um inglês tão bom. Algumas pessoas duvidaram, escutei isso de algumas pessoas, mas isso te motiva e tu estar do lado das pessoas que te confiam te faz muito bem e tu segue teu caminho mais tranquilo e consegue pensar longe, pensar num futuro bacana. Aí, fera, parabéns de novo, parabéns mesmo. 15 pontos em 3 semanas, 23 anos. Então, cara, Obrigado, cara. Não, obrigado. não dá para deixar a vida bater em ti, assim, tem que seguir quem quer realmente dar o jeito, né? É isso aí. Obrigado mais É uma isso aí. vez. E, Não, galera, obrigado tu, Pedro. Bah. boa sorte Valeu mesmo, cara. nessa tua nova trajetória aí. Fazer esse Excel, e tu sabe que lá pode estar sempre me contando comigo, me chamar no WhatsApp, qualquer dúvida aí. Tô aí, fechou? TOEFL para atletas bombando, vamos dar ali. Bora lá, tamo junto.